Bíblica e na aula de hoje nós iremos estudar sobre o seguinte assunto: o sacrifício do Redentor. Estamos indo para a nossa lição de número 9 e eu desejo e eu espero, na verdade, que você tenha tido aí uma semana abençoada, uma semana na presença do Criador, na semana do nosso bondoso Salvador. Então, vamos entrar na nossa lição de hoje, que fala a respeito, do tema, como eu já falei, o sacrifício do Redentor. Só que antes de continuar, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, também dar like neste vídeo e compartilhar, para que outras pessoas venham também usufruir desse assunto e poder refletir juntamente conosco sobre esse assunto que é tão especial, que é tão importante, que fala a respeito do sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso bondoso Jesus, nosso bondoso Salvador. E o nosso texto bíblico, ele se encontra em Lucas capítulo 23, 4 e 6, o nosso texto áureo, que fala da seguinte maneira: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que fala o seguinte, está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 22, que diz assim: E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhes e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Por mim e por você, né? Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele for traído. Nós estamos aqui diante agora de um texto muito interessante. O texto ele narra a última ceia de Jesus com seus discípulos antes de ser traído. E já nessa última ceia, Jesus ele já previa, já sabia quem iria trair, que no caso Judas, e ele até falou: aquele que come comigo, que está juntamente conosco, que está se alimentando conosco. É um texto que fala que ele colocava a mão no prato juntamente com Jesus, era quem traía. Os discípulos não entenderam bem que era Judas, mas Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Só que Jesus sabia que ele seria traído e seria entregue para a morte por aqueles que estavam querendo matá-lo. Durante a nossa reflexão você irá entender bem por que queriam matar Jesus. Então, para matar Jesus, eles precisavam de uma acusação e de que alguém entregasse Jesus, dissesse o momento exato em que Jesus estivesse em algum lugar para que os soldados viessem e o prendessem. E esse cara que fez isso foi o Judas, e o Judas teve aí sérias consequências por conta disso também. Então, a nossa leitura bíblica é basicamente, a nossa lição vai ser totalmente baseada nessa nossa leitura bíblica, que é Lucas 22, do 14 ao 22. Lucas 22, versículo 14 até ao 22 também, o versículo, né? Então, toda a nossa lição vai ser baseada nesse texto e nós iremos nos deter dele durante alguns instantes aqui para a nossa reflexão. Então, o sacrifício no Calvário, o sacrifício de Jesus na cruz, foi o ponto alto da história da humanidade. Foi, digamos que talvez o momento mais importante da história da humanidade, porque a humanidade ela estava caminhando, dando passos largos para o abismo, para a perdição, para ao fim. A humanidade estava caminhando para a sua autodestruição. Por quê? Porque somos
criaturas de Deus. Hoje somos chamados filhos de Deus. Já estudamos em lições anteriores porque somos chamados filhos de Deus, e de fato somos, que também tem a ver com o tema da nossa lição de hoje. Nós hoje somos filhos de Deus, mas no geral somos criaturas de Deus. Se somos criados de Deus, nós temos que obedecer àquele que nos criou. Porque aquele que nos criou, tudo o que ele nos dá como regra é coisas para o nosso próprio benefício. O que Deus determina como regra para nós praticarmos e fazermos são coisas para nos abençoar. Você entende que, por exemplo, para que você entenda isso melhor, entenda as leis de trânsito. Por exemplo, a Avenida Presidente Dutra, ela tem uma velocidade máxima permitida que é 110 km por hora. Para carros de passeio, carros pequenos, para caminhões é 90 km por hora. Por quê? Porque esta velocidade é considerada minimamente, não é totalmente, é minimamente segura para você andar, para você viajar. Mais do que isso, você aumenta muito as possibilidades de acontecer acidente. Então existem regras, ande até 110 km por hora. E aí tem os pardalzinhos, né, os radares, que alguns locais chamam de radares, outros chamam de pardalzinho, que é aqueles fotossensor, que é aquelas câmeras instaladas ao longo da rodovia, e que se você passar acima da velocidade permitida, acima da velocidade regulamentada, você recebe uma multa. E as pessoas ficam bravas, porque dizem que ali é a fábrica da multa, a fábrica disso e daquilo outro. E eu falo e discordo de você, não é fábrica de multa. Se você andar a 110 km por hora, que é a velocidade máxima regulamentada, você não vai tomar multas e você vai andar um pouco mais seguro do que quem está andando muito mais rápido do que esta velocidade. Então, as leis de trânsito, elas existem para preservar a vida. Assim é a lei de Deus. Ela existe para preservar a vida, e a vida espiritual, que é muito mais importante, e a comunhão do homem com Deus, que é muito mais importante. Para isso existem as leis. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, talvez ele foi o ponto alto da história humana, o ponto mais importante, porque lá sim aconteceu um ato de misericórdia grandiosíssimo de Deus, que nós iremos estudar. Porque, como eu falei, existem essas leis, as leis de Deus, e o ser humano não estava conseguindo cumprir essas leis, fazer essas leis acontecerem. O ser humano estava simplesmente fazendo o que era contrário a essas leis de Deus. Então, quando você desobedece às leis que são para a sua própria segurança, você começa a caminhar para o abismo. E essa humanidade estava caminhando e precisava que alguém viesse e cumprisse a lei e se entregasse pela humanidade, pagasse a dívida de culpa que a humanidade tem, para que ele pudesse ser absorvido. O que acontece se você andar acima de 100 km nas avenidas? Na Avenida Presidente Dutra, por exemplo, você vai tomar multas. Se você toma uma multa, você toma outra multa, você toma outra multa, até que você vai perder a sua carteira de habilitação de tantas multas que você tomar. Sabe por que você vai perder? Você vai perder o direito de ir e vir no seu carro, o direito de pilotar, de dirigir um carro, porque você infringiu as leis. Assim é na lei de Deus. Se nós estamos pecando, indo contra as leis, estamos infringindo aí os limites determinados pela lei de Deus, nós merecemos o que? Sermos punidos. E a punição para o pecado, no caso, ferir a lei de Deus é pecado, e a Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. Se eu não me engano, é Romanos 3:23. Só que também está escrito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos condenados à morte porque desobedecemos. Mas aí apareceu Jesus, cumpriu toda a lei, fez tudo certinho e pagou a nossa dívida de culpa, pagou as nossas multas. E agora nós podemos ir e vir. E no caso, ir e vir para o céu, ir e vir para a igreja, ir e vir para o mundo espiritual e caminhar nesse reino de Deus que é maravilhoso e é magnífico. Tudo isso graças ao sacrifício da cruz. Só que houve toda uma história para que esse sacrifício acontecesse. Nós estamos falando do sacrifício de uma pessoa que morreu da maneira mais cruel possível, pois ele sofreu as sanções romanas, né?
as torturas romanas, como um malfeitor na época de Jesus, que o próprio Jesus sofreu. Ele sofreu coisas que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, ele sofreu. E Jesus, em sua última noite, antes de participar daquele momento tenebroso, de todo o seu sofrimento, de toda a sua paixão ali na cruz e até o que antecedeu, né, que já começou o seu sofrimento quando ele colocou a cruz e começou a ser interrogado e passar por vários locais, ele ainda quando estava com os discípulos, antes de morrer, ele estabeleceu a ceia do Senhor e passou várias instruções para os seus discípulos. Jesus, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ele estava dando instruções para os seus discípulos. Imagina só como este homem é magnífico, Jesus Cristo, o quanto que ele é poderoso e o quanto que ele é amoroso. Ele sabendo que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria sentir muita dor, ele mesmo assim estava preocupado com a obra que ele veio cumprir na terra e estava cumprindo. Ele estava instruindo, ele estava fazendo discípulo, estava ensinando os seus discípulos que iriam fazer outros discípulos. Jesus, até nos momentos que antecederam a sua morte, sabendo que ia morrer, ele estava abençoando e demonstrando seu amor pela humanidade. Jesus é inigualável. Não existe ninguém, nunca existiu, nunca vai existir ninguém semelhante a Jesus. Não existe uma pessoa, nunca existiu, jamais irá existir alguém semelhante a Jesus, porque ele é amoroso e maravilhoso. Jesus, ele sempre manteve o seu amor pela humanidade muito bem definido e muito bem demonstrado. A comunhão com o Pai, a comunhão de Jesus com o Pai eterno, pois Jesus é Filho de Deus, então ele manteve sempre uma comunhão estreitíssima. E na noite da traição, Jesus ele entrou no jardim chamado Getsemane, que significa local de prensa, local de aperto, e Jesus lá angustiado, pois sabia do que estava por vir. Jesus ele pediu, Pai, não pediu, na verdade ele comentou, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento ele como um ser humano que ele estava vivendo para poder morrer como ser humano por nós, ele não queria passar por aquele momento, porque ele sabia das dores que passariam. Mas não era esse o único motivo. Na verdade, esse não era nem o principal motivo pelo qual ele orou e falou, Senhor, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe por que ele falou isso? Ele falou isso porque no momento em que ele estivesse na cruz, e no momento que ele morresse, que ele fosse receber ali todos os pecados da humanidade, porque sim, para Jesus perdoar o meu pecado e o seu pecado, ele teve que receber todos os pecados de todas as pessoas, mesmo daquelas que não haviam nascido e que haveriam de crer nele. Eu e você, por exemplo, não havíamos nascido na época do sacrifício, mas ele já recebeu o meu e o seu pecado. Ele recebeu o pecado de todos aqueles que aceitaram a Jesus, e naquele momento que ele recebeu todos aqueles pecados da humanidade, para assim ele morrer pagando pelos pecados de toda a humanidade, naquele momento Deus, o seu Pai eterno, no qual ele sempre, desde a eternidade, ou seja, eternamente, ele sempre manteve uma relação íntima, esse Deus iria virar as costas para ele. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus ele ama o pecador, mas ele não olha para o pecado. E quando Jesus se encheu dos pecados da humanidade, lá no momento do sacrifício para perdoá-los todos de uma vez, Deus nesse momento virou as costas. E ele ficou ali naquele momento sozinho. Jesus sabia que isso ia acontecer, por isso que no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, e suas lágrimas começaram, aliás, ele começou a orar e suar, e seu suor começou a se converter em sangue, de tanta angústia que ele passou. Ele estava prevendo que iria por alguns instantes perder a presença de Deus, que Deus iria virar as costas para ele. Você percebe o quanto que é importante a presença de Deus na vida de nós? Se na vida de Jesus, Filho de Deus, é tão importante, imagina de nós,
que somos filhos de Deus por adoção, que somos filhos de Deus mais porque fomos perdoados, não porque fizemos por merecer. E Jesus, por merecer e por mérito, por filiação, ele é filho de Deus. Ele não queria passar por aqueles momentos de distanciamento de Deus. Nós, quantas das vezes estamos se distanciando de Deus a troco de nada, a troco muitas das vezes de uma raiva que tivemos dos nossos pais, a muitas das vezes ao troco de fazer algo errado porque é o que a galera está fazendo, isso é bacana. Muitas das vezes nós trocamos a presença de Deus pela ausência da presença de Deus por uma brincadeira de mau gosto que nós estamos nutrindo e fazendo na escola, no trabalho, onde quer que seja. Nós não podemos tolerar a ausência da presença de Deus, porque nós precisamos sempre da presença de Deus, assim como Jesus. Jesus se angustiou porque saberia que ficaria por uns instantes longe de Deus. E nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus, ficar tristes se houver a possibilidade de ficarmos longe de Deus. Nunca devemos querer ficar longe de Deus, porque ficar próximo de Deus sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Então Jesus, ele, naquele momento de angústia, sabendo que Deus viraria as costas para ele, Jesus, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero ficar longe de ti. Só que na mesma hora Jesus, ele pensou em mim e em você. E ele falou: mas que não seja feita essa vontade humana que eu estou sentindo agora, que seja feita a vontade do Pai. Quando é a vontade do Pai, é a vontade do Filho. O Filho aqui já está como Deus novamente. E o Filho fala: eu vou passar por isso, porque eu estou preparado para isso, eu quero isso e eu decidi isso para a humanidade. E é isso que Jesus faz. E é isso que Jesus faz. Só que mesmo diante de tudo isso, diante do choro de Jesus, por saber do seu sofrimento, por saber que Deus viraria as costas, ele também não esqueceu de algo, pois ele já sabia também. Ele já sabia que os seus amigos, os seus discípulos, que aqueles nos quais ele estava ensinando naquele momento, aqueles que participaram da última ceia que nós relatamos agora há pouco, também iria virar as costas para ele, e inclusive um iria traí-lo. Judas traiu Jesus. Judas por 30 moedas de prata. Numa conversão direta para hoje, seria aproximadamente $3.500, digamos aí uns 10 mil reais, foi o valor pelo qual ele vendeu Jesus. Os romanos estavam querendo matar Jesus por um motivo. Jesus estava se popularizando entre as pessoas, ensinando o reino dos céus. E o reino dos céus iria contra a religião judaica, as práticas errôneas dos sacerdotes judaicos, dos religiosos da religião judaica e também das outras religiões que existiam, também do Império Romano que estava na época lá sendo um império que estava agindo ali em Israel. A força política e a força religiosa que estavam juntas perceberam que Jesus estava ganhando muito poder entre o povo e as pessoas estavam acompanhando e acreditando em Jesus. Por acompanhar e acreditar em Jesus, eles pensaram o seguinte: este homem pode fazer com que essas pessoas façam uma revolução contra o Império Romano, contra a religião judaica, e aí acabe com tudo e nós percamos o nosso poder. E eles, com medo de perder o poder, começaram a tentar matar Jesus. Entende por que Jesus foi morto pelos romanos e a religião judia, pelos religiosos da época? Porque eles não queriam perder o poder. Eles estavam ensinando o povo errado, porque eles estavam lucrando com isso. A igreja estava junta com o Estado, e isso não dá certo. Quando a igreja tenta se juntar com o Estado, isso nunca deu certo na história da humanidade, nunca vai dar. Porque a igreja é espiritual e a política muitas das vezes é coisa humana, cheia de falhas, de erro e de podridão. Sim, é Deus que permite que os governantes estejam na terra, mas ele não é conivente com a corrupção. A igreja não tem que estar junta e atrelada com isso. A igreja deve orientar, a igreja deve cumprir o seu papel social e espiritual, mas não deve ser política. Porque não dá certo. Porque as coisas são sujas no meio político, infelizmente. Se tratando de Brasil, mais ainda. Pois bem, vamos continuar. Então,
O poder político, o poder religioso que estavam junto se acharam ameaçados agora porque este homem popular, este homem simples, carpinteiro, estava influenciando a multidão, ensinando coisas que eram contrário ao que eles queriam. Então estavam tentando matar. Só que eles precisavam de que alguém falasse o momento exato e o local exato onde Jesus estaria para que os soldados romanos chegassem e o prendessem. Porque eles não poderiam simplesmente pegar Jesus e prender, porque a multidão sempre estava perto de Jesus e a multidão não iria deixar. Então tinha que ser um momento oportuno. E esse momento oportuno, Judas vendeu. Judas queria ganhar dinheiro e ofereceram dinheiro para Judas, ou Judas foi se oferecer e apareceu e Judas falou, olha, ele está em tal dia, em tal lugar. E falou mais, aquele a quem eu beijar o rosto é Jesus. Porque lá não tinha, né? Na época de Jesus não existia luz elétrica, que era, as cidades não eram iluminadas, existiam lamparinas, lampiões, coisas do tipo que não iluminavam bem. Então os locais onde Jesus também estava, que era, era mais afastado, ensinando o povo, não tinha iluminação. Então Judas, como um sinal de que seria o Jesus, ele daria um beijo em Jesus e ele combinou com os soldados romanos para prender aquele a qual ele beijasse. Judas sabia que estava fazendo algo errado e ele beija Jesus. Jesus recebe seu beijo. Jesus, que era amigo de Judas, agora estava sendo traído por Judas. Isso é terrivelmente triste. É terrivelmente triste. Foi traído por Judas. Jesus foi entregue para os soldados e os soldados agora o prenderam. O prenderam e agora Jesus está preso e agora começa a ser interrogado. Judas entregou Jesus pelo equivalente a 10 mil reais. Jesus foi traído pelos seus amigos, pelos seus seguidores. E ainda houve situações. Jesus ele estava preso, ele estava acorrentado na casa do sumo sacerdote. No pátio da casa do sumo sacerdote, Jesus conseguia ver Pedro, que estava um pouco longe. E Pedro estava por ali. E perguntaram para Pedro, Pedro, olha, esse daí andava com Jesus, não é mesmo? Você conhece Jesus, Pedro? Pedro simplesmente olhou para Jesus e falou, não conheço este homem, não sei do que você está falando. Pedro nega Jesus na frente de Jesus. Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. E por 3 vezes Pedro negou Jesus, até que o galo cantou. E Pedro lembrou que, de fato, negou Jesus. Pedro, se você ler nas histórias, nos evangelhos, é o camarada mais afoito. Sempre é o primeiro, é o que fala, é o que faz, é o que acontece. Mas foi o que negou Jesus. Olha que coisa triste. Pedro nega Jesus, sendo seu discípulo. É muito triste isso. Jesus foi traído pelo seu amigo. Agora foi negado pelo seu amigo. E agora Jesus está sendo julgado. Os líderes religiosos se reuniram para realizar um julgamento injusto para condenar Jesus à morte e decidiram se matar. Eles aceitaram falsas testemunhas de pessoas invejosas, pessoas inescrupulosas e decidiram que Jesus deveria morrer. Depois que Jesus foi julgado ali entre os sacerdotes, Jesus foi entregue a Pilatos. E Pilatos olhou e falou assim, olha, eu não vejo nenhum erro neste homem. Este homem não cometeu nada para que seja digno de morte. Só que existia uma tradição que uma vez por ano o povo decidia libertar um preso. E lá colocaram Jesus para ser liberto e colocaram Barrabás, um bandido já conhecido. E por incrível que pareça, as pessoas pediram para crucificar Jesus e libertar Barrabás. Pôncio Pilatos, vendo que Jesus não tinha nada a ver com aquele que era inocente, ele lava as mãos e fala assim, olha, que caia sobre vocês o sangue desse inocente. A tradição é essa e vai ser cumprida. Mas que este homem culpa, ele não tem.
Pôncio Pilato reconheceu isso, prefeito do local. Mas o povo, as pessoas que, talvez ali, pessoas que foram curadas por Jesus, pessoas que receberam bênção de Jesus, estavam querendo que ele fosse sacrificado. Quantas vezes nós não sacrificamos Jesus novamente, pois conhecemos ele e simplesmente o negamos? Isso é triste. Mas começa a crucificação. Jesus ele foi deitado no chão sobre a cruz. Segundo a tradição, já havia uns buracos lá onde os pregos iriam entrar nas mãos de Jesus, lá na cruz, né, na madeira, para facilitar, porque na hora que entrasse na mão de Jesus, na mão do caso do condenado, ou nos pés, e entrasse lá no primeiro buraco, no buraco lá, ela entrasse mais fácil os pregos. Então Jesus é deitado no chão, em cima de sua cruz, e é pregado. É pregada aquela cruz em suas mãos e levantam Jesus com os pés pregados. Lógico que teve a caminhada que ele levou a cruz nas costas, existe aí toda uma história. Também houve alguém que tentou ajudar Jesus e tudo mais, mas eu estou encurtando para que nós não se delongue muito. Então Jesus é pregado naquela cruz, as mãos de um lado, do outro, e seus pés um sobre o outro, é pregado também. E é empendurado. Imagina a dor. Você está sendo... nós nem conseguimos segurando em uma barra e ficando pendurado, já cansamos rapidamente, soltamos. Imagina ficar pendurado sobre pregos que tá aqui, ó, entrou nas mãos. Tinha umas cordas porque senão dilacerava, mas tinha muito peso também sobre esse prego. E ele lá, triste. Jesus estava lá, sendo morto por nós. Deus sabia que seu filho Jesus deveria passar por aquilo. O Pai justo, nosso Deus que estamos falando, para salvar a humanidade perdida, sacrificou seu próprio filho. Seu próprio filho sabia que seria sacrificado e ele se voluntariou e foi. Só ele mesmo, único e bendito, poderia se fazer maldição por nós, pois Cristo se fez amaldiçoado para nos trazer a bênção, para nos fazer abençoados. Gálatas 3:13 fala assim: Cristo nos redimiu na maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Através de Jesus, ele se tornando maldito por nós, pois nós é que seríamos malditos por pecarmos e não querer se voltar para Deus. Jesus ele se torna maldito por nós e se entrega por nós. E a partir do momento que Jesus se entrega por nós, que ele morre, ele também ressuscita ao terceiro dia. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, acontece o que todos os céus estavam aguardando: o plano da salvação se consumindo. Agora o homem poderia de fato ser salvo, porque Jesus substituiu o homem na cruz. Jesus morreu pelo homem na cruz e pagou a cédula de culpa que o homem tinha. Ao Jesus morrer na cruz, ele também sepultou toda a maldição da morte, dos pecados ali. Morreram junto com Jesus, para que eu e você tivéssemos vidas, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Que história mais comovente e linda. Que história magnífica é a história do nosso bondoso Salvador, do nosso Jesus Cristo. Eu espero que você reflita nessa história, que você entenda que isso de fato aconteceu e que hoje a nossa vida é exclusivamente um fruto que foi plantado por Jesus ali na cruz. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a sua semana seja uma semana abençoada na presença de Deus. Que o Pai Eterno, que o Jesus Redentor sempre esteja com você até a nossa próxima aula, se assim o nosso bondoso Pai nos permitir. Amém.